fala bem. Pergunta do Chico Xavier, fala bem. Pergunta da Marvel, fala bem. Pergunta da ciência, da neurociência, fala bem. Você tenta conquistar o público de todo lado. Com que objetivo eu não sei. Com que objetivo eu não sei. Mas é lamentável. E é o erro de sempre da evocação que é cometido. E depois ele vai. Não sei se a gente ainda tem esse vídeo aí, do perigo de fazer reunião mediúnica em casa. A gente vai ver em seguida, que é outro erro grave, que tem a São ver os com dois isso. próximos. São os dois próximos que vai concluir com isso. Vocês querem comentar ou vamos passar os dois últimos? Podemos ir passar os dois últimos. Tá. Aproveitar para mandar um abraço. Eu vi que o Arthur tá aí, né? O canal dele também é excelente, o pessoal pode acompanhar. Ele trata também de maneira muito séria o Arthur Azevedo, né? É polêmica espírita, eu acho, né? É muito importante também o trabalho que ele faz lá de desmistificar muita coisa, né? Podemos assistir? E essa brincadeira que o pessoal faz o copo, essas coisas, isso é Isso proibido? acontece, se tiver um sensitivo, acontece. Mas é eu acho perigoso? eu acho perigoso, Guilherme. Por quê? Eu acho perigoso porque é o seguinte, geralmente essas coisas são feitas dentro da sua casa. E de brincadeira, como uma forma de brincadeira, não uma coisa séria, né? E aí, Vou dizer que eu vamos tenho lá, medo. os espíritos são humanos. Você sabe que você traria qualquer pessoa que você encontrar na Não, rua pra dentro da sua casa? claro que não. Então, pra que você vai pegar um copo e trazer É. gente pra sua casa que não tem corpo? Mas funciona. Funciona. É. Em alguns casos funciona. E é perigoso. Por isso que a gente fala. Por isso que a gente fala. Contato tem que ser num lugar sério, que tem um preparo, que as pessoas estão indo ali com um propósito sério, que tem um estudo, que tem um propósito de auxílio, porque bons espíritos não vão ficar satisfazendo curiosidade de quem não tem o que fazer. Bom, a cereja do bolo, né? Dizer que a mediunidade é perigosa. De novo, a falácia do perigo. Leiam o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que Kardec vai mostrar o que atrai os espíritos não é a prática da mediunidade. Os espíritos estão na sua casa, você praticando ou não mediunidade. Os espíritos estão na sua casa, você falando ou não falando de espiritismo, conhecendo ou não conhecendo espiritismo. Eles estão na sua casa e estão te influenciando. O que atrai o tipo de espíritos que a gente quer ter no nosso ambiente são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas ações. E isso independe de praticar ou não a mediunidade. Então o problema não é o lugar, são os pensamentos, o comportamento, tudo que eu fizer com leviandade, irresponsabilidade, desconhecimento, eu corro o risco de sofrer as consequências. Mas não é a coisa em si que é o perigo ou o lugar. Porque tudo tem perigo. Usar o WhatsApp tem perigo, usar o fogão, o micro-ondas, se barbear tem perigo, dirigir tem perigo. Então nós vamos proibir de ter carro, de ter internet, de ter... Então, de novo, é a falácia, a mentira do perigo. Sendo que a pessoa que lê o Livro dos Médiuns e faz como o Livro dos Médiuns orienta, não tem perigo. Passo para vocês. Eu não tenho muito o que comentar, porque você já resumiu bem. É isso aí, né? Bom, já que a prática da mediunidade, chamar os espíritos para o diálogo, né? Para a instrução, nós sempre lembramos aqui o Lar de uma Família Espírita, e depois, no mês seguinte, tem Conselho de Família. Kardec vai trazer esse artigo fazendo menção ao Lar de uma Família Espírita. Então, veja, uma vez que eu coloco que a mediunidade ela é perigosa, não pode ser feita dentro de casa, porque você vai atrair espíritos maus, obsessores, justamente é para criar esse pânico, esse medo, né? E aí fica no mais o mesmo. Mediunidade só dentro da casa espírita e ponto final. José Weber. É lamentável, de novo, né? A gente já sabe bem desse erro. Não há nenhum problema em se fazer reunião mediúnica em casa, desde que se faça corretamente. Fazer no centro espírita não é nenhuma garantia de que vai estar livre de espíritos mal intencionados, não faz nenhum sentido.
Mas ele fala no vídeo que Kardec escreveu o Livro dos Médiuns para alertar dos perigos. Ele fala em outra parte do vídeo isso. Que é um erro grave. A gente sabe que Kardec escreveu o Livro dos Médiuns porque é a parte experimental, prática da ciência. Por isso, é o resultado de uma investigação que ele faz. O Livro dos Médiuns é isso. É o resultado de uma investigação que ele faz. Ele classifica os tipos de fenômenos. Tem 3 coisas importantíssimas no Livro dos Médiuns. Ele faz uma tipologia, uma classificação de todos os tipos de fenômenos que ele observou. Fenômenos inteligentes, físicos, e faz toda a classificação. Segundo, ele dá a explicação dos fenômenos. Ele não só descreve, mas ele explica como funcionam. E terceiro, ele dá direcionamentos para que nós possamos colocar em prática. Toda ciência de observação, boa ciência, vai dar um guia, vai dar o passo a passo para como você pode praticar aquela ciência de forma boa, de forma eficaz. E o Haroldo fala que Kardec escreveu o Livro dos Médiuns por conta de perigo. Então ele está reforçando uma crença, e essa crença tem muita aderência nos espíritas, que é lamentável, de medo dos espíritos, de medo de se comunicar com os espíritos. Ele está reforçando essa crença, e que é terrível. O José, tu lembrou muito bem um trecho que eu tinha esquecido. Ele tem uma hora que ele diz assim, que na contracapa do Livro dos Médiuns, ele diz isso, na contracapa do Livro dos Médiuns, Kardec escreveu sobre os perigos da mediunidade. Isso é mentira. Basta pegar a obra, o Livro dos Médiuns e olhar. A contracapa não diz isso. Que é a ideia que o José explicou muito bem, que ele dá a ideia de que o Livro dos Médiuns ele existe para mostrar o quanto Kardec descobre o quanto é perigoso a mediunidade, e aí ele escreve o Livro dos Médiuns, como se o Livro dos Médiuns fosse uma espécie de alerta para não praticar a mediunidade. Sendo que é o contrário, ele chama o Livro dos Médiuns de guia dos médiuns e dos evocadores. O Livro dos Médiuns foi feito justamente para todo mundo praticar a mediunidade, todo mundo. E ele coloca como o contrário, né? A obra que mostra o quão perigoso é. Então é surreal e, repetindo já para concluir, estamos chegando no final, se trata da pessoa com maior influência atual no movimento espírita todo, falando para um dos maiores podcasts do Brasil, em nome do espiritismo. Então, por isso era muito importante a gente tratar desses assuntos, a gente contrapor as falas, analisar. Pena que o movimento espírita não tem esse comportamento, todos deviam fazer, que a coisa seria muito melhor. Eu, da minha parte aqui, já quero agradecer ao Lauro, ao Eric e ao José, batalhador aí, vai ter que descansar a voz agora por um bom tempo. Agradecer a todos que participaram, apesar de todas as dificuldades. Eu repito, isso é uma prova de que a gente está no caminho certo. O que aconteceu hoje é uma prova disso. E a gente vai aí agora postar a live inteira gravada para que todo mundo tenha acesso. Vai divulgar os recortes da live. A gente conta com todo mundo para espalhar esse conteúdo para que ele tenha uma boa repercussão. A gente tem que se desculpar porque todas as questões não deu tempo de responder, porque a ideia era focar na fala do Haroldo. Existiam boas questões, mas que não dá tempo da gente... E que a gente vai ter tempo nos nossos estudos de segunda e quarta de abordar também, né? Que o de quarta especificamente já está tratando sobre mediunidade, então amanhã a gente vai estar ao vivo, a gente pode tratar. Então agradecer a todos, foi uma live, uma batalha muito boa de travar, que a gente chega aqui e deixa essas reflexões para que todos possam refletir e comparar. Eu quero já deixar o meu boa noite a todos. Eu queria agradecer, né? E realmente foi complicado, mas eu acho que os seguidores do Haroldo denunciaram por causa da thumb, né? Que aparecia já Enfim, mas eu tenho outros canais que usam thumb mostrando que é aquela imagem que aparece no YouTube, né? Mostrando e não acontece nada, então acho que foi realmente uma denúncia em massa.
E isso só mostra que são pessoas que não têm argumentação, né? Porque tem que censurar, enfim.